Vamos ao debate, dessa vez eu vou começar com o Tardelli. Os números da pesquisa de avaliação após 5 meses de mandato são positivos para o governo Lula, Tardelli? A gente tem que pensar que o início marca Eu via a expressão aqui, presidencialismo de coalizão, eu me perdoe, Janaína, vou tentar dizer que é um presidencialismo de colisão, certo? Porque são muitos interesses que se trombam. A realidade parlamentar do Lula de hoje é bem diferente do primeiro mandato dele. Ele conta com uma oposição ferocíssima, que não permite que ele respire. Ele não tem o Banco Central como um elemento importante da política cambial dele. Ele depende do Banco Central para fazer a política financeira, que, aliás, faz uma política financeira que, para muitos, inclusive para mim, é um verdadeiro mistério na manutenção das taxas de juros onde elas estão, que são responsáveis pelo agravamento de uma crise, por não conseguirmos sair desse atoleiro, desse pântano. Há questões que estão aí postas. O governo chegou a ter, quase que com uma forma de ameaça daquilo que ele não poderia fazer, quase que o parlamento consegue destruir o próprio organograma que ele montou. Foi no último dia, na noite do último dia, que eles votaram a medida provisória e ainda assim fizeram profundas cirurgias na organização ministerial do presidente. O presidente tem dificuldades hoje. Ele consegue aumentar, ele está conseguindo trazer o Minha Casa Minha Vida de volta, ele está conseguindo trazer o Mais Médicos de volta, ele está conseguindo reimplantar o Bolsa Família, mas ele conta com algo também que no passado não se tinha, que é esse volume que a gente cansa de discutir aqui, de fake news, o enfrentamento, certo, eletrônico, que no primeiro governo dele era absolutamente desconhecido. Né? Então, eu acho que a luta pelos índices de aprovação hoje será muito mais dura do que foi no passado. Né? E o Lula tem que estar, e ele já sabe disso. Ele convocou uma reunião ministerial gigantesca, nós vamos apresentar os dados, os resultados daquilo que nós prometemos. Ele tá se incomodando com isso. Ele, atento a esses fatos, ele vai radicalizar-se mais aqui no Brasil. Pretende, com as alterações ministeriais, ter uma base parlamentar mais sólida, né? Eu acho que o caminho do Lula, e agora começa uma ordem internacional favorável. O Lula ele tem uma sorte, né? Começa uma ordem internacional um pouco mais favorável agora, reconhecida até por jornais conservadores de direita brasileiros. Sim. Vamos, então, ter uma expectativa, mas essa pesquisa, ela fica mais ou menos no que estava antes, porque dentro da margem de erro não muda muita coisa. Eu gostaria de saber como é que vai ser essa pesquisa lá para quando a gente tiver algumas medidas dele já efetivamente andadas. Por exemplo, essa história dos veículos, vamos ver o que vai virar. Sim, os efeitos, das políticas. Disso, vamos ver. Porque isso é muito sazonal, é muito fluido, né? Amigo Tardelli, eu tenho que passar para a amiga Janaína. Claro, para a nossa porque querida Janaína. Está com tempo agora. Imagina. Bem apertado, Janaína. Vamos lá. Eu recebo os números com muita naturalidade, porque o que o presidente Lula precisa compreender, e o presidente Bolsonaro não compreendeu, é que ele, como Bolsonaro, né, ambos não foram eleitos por pessoas que comungavam das ideias de um e de outro. Foram eleitos por pessoas que não queriam a oposição. Então, da mesma maneira que Bolsonaro foi eleito, né, pelo antipetismo, Lula foi eleito pelo antibolsonarismo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia de que se ele conseguir sucesso nas políticas que está anunciando, esses números vão aumentar, porque eu acho que pode ser o contrário. Porque o presidente Lula, ele está apresentando, né, projetos, medidas que vão muito na linha dos governos anteriores de Lula. Só que quem elegeu Lula agora não tem nada a ver com as ideias dos governos 1 e 2.
Então, se Lula não quiser repetir Bolsonaro, né, na sua derrocada, vamos dizer assim, ele precisa entender que ele não pode ser um Lula 3 muito parecido com o Lula 1, Lula 2 e menos ainda com Dilma. Ele foi eleito por uma pluralidade. Então, não vejo assim chances desses números melhorarem se ele radicalizar, vamos dizer, naquelas políticas que ele entendeu a vida toda como as adequadas, né? Se assim fizer, vai conseguir se afastar da base mais moderada, dos eleitores mais moderados, que não votaram nele, votaram contra Bolsonaro. Então, assim, por exemplo, a questão dos juros altos. Muito embora todos queiramos que caiam, em certa medida os juros altos estão segurando a inflação, que já está dando sinais, né, na economia. Então, essas políticas que ele vem reavivando com a mentalidade anterior, de muita isenção, de empréstimos até para outros países que ele vem tentando, nada disso vai ao encontro da mentalidade que o elegeu. Pode perceber, esses números são muito parecidos com os números de Bolsonaro na mesma época. Um ou dois números de diferença, mas é muito próximo. Por quê? Porque os dois precisam entender que eles foram eleitos, né, no caso Bolsonaro não entendeu, infelizmente, mas que foram eleitos por uma pluralidade e tem que trabalhar em prol dessa pluralidade. Já tem até pensadores de esquerda alertando Lula para parar de tratar quem não pensa como ele como inimigo, que senão vai acontecer o que aconteceu com Bolsonaro. E você acha que está acontecendo isso, Janaína? Sim, eu conheço muita gente que já está decepcionada, gente que votou nele, mas que não votou nele por ele ser PT, por ele ser de esquerda, votou nele porque não queria Bolsonaro. Sim. E já começou a se decepcionar, como aconteceu muito rapidamente com relação a Bolsonaro, né, na eleição anterior.